Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou trazer mais um caso misterioso, então se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos para o caso de hoje. Colleen Woods tinha 51 anos na época dos fatos e vivia em Dalton, Ohio. Ela era divorciada e era mãe de 2 filhos já adultos. Ela era uma mulher divertida, ativa, amorosa, uma excelente pessoa e mãe. E em 1998, um dos filhos dela, Todd, foi fazer uma viagem para lutar no exército. O outro filho, Michael, já era casado e tinha 2 filhas, então não morava mais com ela. E nesse mesmo ano, a Colleen perdeu o emprego. Ela trabalhava já há 20 anos em um hospital, mas teve uma crise lá e ela foi demitida junto com outras várias pessoas. Por conta disso, dela ter sido demitida e também dela já não precisar mais cuidar dos filhos, a Colleen começou a resgatar dentro de si um antigo sonho que ela tinha. Ela sempre comentou que ela tinha muita vontade de mudar para a Flórida, aproveitar a vida, andar de barco, curtir as praias. Ela era uma mulher, como eu disse, muito ativa, muito divertida, animada, e ela tinha esse sonho, mas antes ela tinha o trabalho, a responsabilidade com os filhos que ela criava sozinha, então ela não tinha como se dar a esse luxo. Mas agora nada mais prendia ela à sua cidade natal, então ela resolveu que ia tentar realizar esse sonho de se mudar para a Flórida. Como ela adorava o mar e queria ficar próximo dele para curtir as praias e navegar também, ela começou a procurar um emprego na Flórida que tivesse a ver com isso e encontrou um como gerente de escritório em uma marina na cidade de Fort Lauderdale. Ela conseguiu o emprego e sem pensar 2 vezes ela aceitou e se mudou para a Flórida. Ela pegou todas as suas coisas e foi para lá para começar essa nova vida e rapidamente ela se enturmou com os novos colegas de trabalho. Como eu disse, ela era uma mulher divertida, fez logo amizade com todos eles adoravam ela e ela sempre ligava para os filhos e dizia o quanto ela estava feliz com aquela nova vida e esperançosa porque ela estava curtindo tudo que ela sempre quis curtir. Em novembro de 1999, já tinha mais de 1 ano que a Colleen tinha se mudado e começado essa nova vida, e então ela estava ali lendo um jornal quando ela viu um anúncio que chamou bastante a sua atenção. Um homem estava anunciando que estava à procura de um companheiro ou companheira para viagens de barco. Ela rapidamente ficou muito animada porque esse era o sonho dela, como eu disse, velejar por aí, andar de iate, viajar pelo mundo inteiro, e então ela resolveu entrar em contato com esse homem para ter mais esclarecimentos sobre o que ele queria. O homem em questão é John Paul, um homem muito bem sucedido que tinha um grande iate para fazer essas viagens. Ele era ex-piloto profissional de carros de corrida e sócio de uma empresa em Wall Street. Os dois conversaram, se tornaram mais próximos e logo engataram em um namoro. O John parecia ser o homem perfeito. Ele enchia a Colleen de presentes caros, enviava flores para ela no trabalho, era muito carinhoso com ela, ela também com ele, e viviam fazendo passeios juntos. A Colleen, mais uma vez, sempre ligava para os filhos e dizia o quanto ela estava feliz com a nova vida e agora também com o novo relacionamento. Um dia, durante uma dessas conversas no telefone com o seu filho, a Colleen disse o quanto ela estava animada com o relacionamento e que ela e o John estavam planejando fazer uma viagem juntos de barco de volta ao mundo que deveria durar 5 anos. E eles queriam realmente fazer essa viagem, já estavam se planejando para isso. E ela disse que venderia todas as suas coisas, a sua casa, o seu carro, as suas roupas, todos os seus pertences para embarcar nessa viagem, porque ela não precisaria nada disso se ela estaria em alto mar pelos próximos 5 anos. O filho dela ficou assustado com essa ideia, achou perigoso e também achou que ela não devia se desfazer assim de todas as coisas dela, que pelo menos com a casa ela deveria ficar, porque ela não estava nesse relacionamento há tanto tempo, e se alguma coisa desse errado, ela tinha pelo menos aonde voltar a morar. Mas ela não concordou, ela estava super apaixonada e super animada com esse sonho dela que ela estava realizando. Ela estava vivendo tudo que ela sempre quis com um homem que parecia perfeito. Então ela disse que ia sim vender a casa, ia se desfazer de tudo e embarcar aí nessa aventura junto com o John. Mais próximo do fim do ano, então, a Colleen decidiu pedir demissão do seu emprego
para se dedicar inteiramente a organizar essa viagem que ela faria com o John. Ela saiu do emprego e foi morar com ele no iate dele, e lá eles começaram a viver e a trabalhar juntos 24 horas por dia, arrumando todos os detalhes do barco, já que eles fariam uma viagem muito longa, tinha que estar tudo certo, né? Então eles começaram ali a trabalhar duro nisso, com muito trabalho mesmo, era bem estressante fazer todos esses ajustes, todas essas reformas no barco, mas eles começaram a fazer isso super animados para a viagem que eles fariam depois. Por volta de 3 de dezembro de 2000, a Colleen estava mais uma vez conversando com o seu filho pelo telefone e ela disse mais uma vez que estava super animada porque ela e o John fariam uma viagem até Key West para poder testar o barco, se estava tudo certo. Eles tinham ali terminado de fazer todos os reparos que precisava, então eles fariam essa viagem como uma espécie de teste para ver se realmente o barco estava bom, se ele estava adequado para fazer aquela longa viagem que eles queriam fazer. Ela estava super animada, já estava tudo pronto, só faltava esse teste final para eles embarcarem realmente naquela jornada. O filho dela, como eu disse, estava preocupado, mas o John sempre se mostrou um homem muito educado, muito gentil e que gostava da mãe dele, né? Gostava de agradar ela, de ser carinhoso. Então o filho também estava feliz em ver a mãe realizando os seus sonhos e em ver que ela estava tão alegre assim em sua vida. Quando foi lá pelo dia 13 de dezembro, a Colleen conversou também com uma ex-colega de trabalho sobre esse mesmo assunto. Ela estava super empolgada, então ela conversava com todo mundo sobre isso. Disse que eles estavam fazendo já a viagem a Key West, eles já estavam lá, conversaram, falou que estava tudo super bem na viagem. E a amiga convidou ela para que ela participasse de uma festa de Natal com os membros ali do escritório que trabalhavam com ela antes, que aconteceria no dia 19 de dezembro. Ela ficou super animada, disse que ela estava em Key West, mas que até o dia 19 ela já estaria de volta e que participaria sim da festa, que ela e o John iriam. Porém, elas se despediram, ela e a amiga, né? Os dias se passaram e quando foi no dia 19, ela não compareceu a essa festa como ela tinha dito que compareceria. A amiga achou estranho, mas até então tudo bem, porque ela estava viajando por aí com o namorado, então podia ser só que eles tinham mudado de planos e resolvido prolongar um pouco mais a viagem e passar o Natal viajando só os dois. Os filhos também pensaram a mesma coisa, mas então passou o Natal, passou o Ano Novo e em janeiro eles ainda não tinham tido nenhuma notícia da Colleen, então eles começaram a ficar realmente muito preocupados. Os meninos, então, filhos dela, começaram a ficar bastante preocupados e ligar insistentemente no telefone dela, mas acabaram descobrindo que o número dela tinha sido desativado por falta de pagamento, que era uma coisa bem estranha. O número dela nunca tinha sido desativado dessa maneira. Eles então tentaram ligar para colegas de trabalho, pessoas que eles sabiam que eram próximas dela, mas ninguém sabia dela. Até aquela colega disse que ela tinha ficado de ir na festa do Natal, mas não tinha comparecido, e então tudo indicava que realmente ninguém tinha visto ela depois dessa viagem e, portanto, ela não tinha retornado. Então tinha acontecido alguma coisa ali ainda enquanto ela estava em Key West ou em alto mar. Eles não conseguiam falar com o John porque eles não tinham o telefone dele, o que é estranho porque ele era o namorado da mãe deles, mas enfim, eles não tinham o telefone dele e então não conseguiam contato direto com ele. O Michael, um dos filhos da Colleen, já estava muito preocupado e então ele resolveu jogar o nome do John no Google para ver se ele encontrava alguma notícia, qualquer pista. Eu acho que ele tenha jogado esse nome no Google em busca de ver se não tinha acontecido algum acidente de barco, alguma coisa, algum barco que naufragou, qualquer coisa desse tipo, mas em vez de encontrar alguma notícia nesse sentido, ele encontrou outras coisas que deixaram ele ainda mais assustado. Durante as suas pesquisas no Google, ele encontrou alguns artigos que diziam que, na verdade, o John Paul era um criminoso foragido que tinha uma extensa ficha criminal. John Paul, na verdade, sempre foi conhecido por ser um homem violento. Uma vez, ao fim de uma corrida de carros, ele agrediu outro competidor tão forte que quebrou o próprio braço durante a agressão e foi preso. Ele também foi preso outras vezes por forte envolvimento com tráfico de drogas usando o seu barco, lavagem de dinheiro e tentativa de homicídio contra um homem que teria ajudado a polícia a descobrir sobre o envolvimento dele com o tráfico de drogas. Na ocasião, o John atirou 3 vezes no homem, mas ele sobreviveu. O John passou então 10 dias preso e foi liberado sob fiança para aguardar o julgamento em liberdade,
mas então ele fugiu e tornou-se foragido da justiça. Cerca de um ano depois, ele foi encontrado na Suíça e preso novamente. Ele foi então a julgamento e foi condenado a 25 anos de prisão por todos os seus crimes. Apesar de ter sido condenado a 25 anos, ele cumpriu apenas 13 e foi posto em liberdade condicional em 1999, o ano em que ele conheceu a Colleen. Quando descobriram isso, o Michael e o Todd, os filhos da Colleen, ficaram completamente desesperados e se sentindo culpados por não terem descoberto isso antes para poupar a mãe desse homem que aparentemente era bem perigoso, mas o fato é que não tinha como eles saberem, porque o John sempre se mostrou, como eu disse, um homem educado, um homem gentil, muito carinhoso e atencioso com a mãe deles, e eles não tinham motivo para desconfiar daquele homem que aparentemente só tinha boas intenções. Além disso, vale lembrar que o ano era 2000 e não era tão comum pesquisar a vida de alguém na internet, no Google ou em redes sociais, assim como é hoje. Então eles conheceram o homem, viram que ele parecia ser uma boa pessoa, que a mãe deles estava super feliz e confiaram nisso e acabaram não descobrindo nada sobre ele antes. Aterrorizados, então, os dois decidiram finalmente procurar a polícia para registrar o desaparecimento, mas passaram a encontrar outras dificuldades. Isso porque eles não sabiam dizer o último local, em que horário ela foi vista pela última vez, como ela estava, enfim, dá aqueles detalhes básicos que tem que dar quando vai registrar alguém como desaparecido. E então as autoridades disseram que eles não tinham evidências o suficiente que realmente um crime tinha acontecido e que a Colleen poderia estar em perigo. Então não foi feito o registro de pessoa desaparecida. Completamente frustrados, os filhos sabiam que tinha alguma coisa errada e então começaram a tentar investigar por conta própria. Investigando por conta própria, eles conseguiram encontrar outros detalhes sobre o passado do John, como que ele já havia sido casado uma ou duas vezes, que ele já tinha filhos, acho que 3 filhos, se eu não me engano, e eles conseguiram entrar em contato com uma dessas filhas dele, que se chama Tânia e vivia em Indiana. Eles conversaram com essa moça, explicaram a situação e ela disse que também não sabia onde o pai estava, ela nunca entrava em contato com ele porque ele sempre estava sem sinal, era sempre ele que entrava em contato com ela, mas ela disse que ele tinha entrado em contato alguns dias antes e tinha contado para ela que durante a viagem com a Colleen, os dois tinham discutido porque a Colleen tinha ficado com ciúmes de uma ex-namorada dele. Então a briga foi bem feia, ela disse que estava tudo acabado, que não queria saber mais dele, pegou as coisas dela e foi embora do barco sem voltar mais. Os meninos, é claro, acharam essa história muito estranha, porque mesmo que isso tivesse acontecido, já era para a mãe deles ter chegado em casa de volta, e então pediram para Tânia para que na próxima vez que ela falasse com o John, ela pedisse para ele entrar em contato com os meninos. Assim foi feito, então, alguns dias depois, os meninos receberam uma ligação do John e ele contou basicamente essa mesma história para eles. Só que dessa vez ele disse que eles discutiram, né? Ele e a Colleen, ela foi embora, mas voltou alguns dias depois para pegar as coisas dela e dizer mais uma vez para ele que não queria mais saber dele, que estava tudo terminado e que não queria mais vê-lo. Os meninos mais uma vez não acreditaram nessa história, mas enfim, eles não podiam fazer nada. Apenas em abril de 2001 é que os meninos conseguiram que um investigador voltasse os olhos para o caso, se interessasse e visse que realmente alguma coisa estava errada, e então eles conseguiram registrar finalmente a Colleen como pessoa desaparecida e as investigações começaram. Eles começaram a tentar rastrear o barco, o John ou a Colleen, mas nada nunca era encontrado, até que em 30 de abril o John voltou da sua viagem por livre e espontânea vontade e os investigadores foram atrás dele lá no deck onde ficava o seu barco. Chegando lá, ele foi interrogado e ele contou quase a mesma história que antes, mas dessa vez era um pouco diferente. Ele disse que, na verdade, o motivo da briga entre ele e a Colleen tinha sido dinheiro, porque ele tinha pago uma dívida do cartão de crédito dela para ela devolver o dinheiro para ele depois, mas ela nunca devolvia. E então ele foi cobrar esse dinheiro dela e eles começaram a discussão, e aí ela brigou com ele, disse que ia embora, que nunca mais queria ficar com ele e saiu do barco e ele não viu mais ela, até que depois de alguns dias ela retornou no barco com a companhia de 2 homens, pegou os seus pertences, disse mais uma vez que não queria ele
e foi embora com esses 2 homens. Os investigadores acharam muito estranho, não acreditavam em nenhuma das 3 versões apresentadas por ele, ainda mais que tinham sido 3 versões diferentes, né, com elementos diferentes, mas eles não podiam fazer muita coisa ali com ele, né? Então eles foram embora em busca de tentar um mandado de buscas para o barco. Eles finalmente conseguiram um mandado de buscas para o barco, mas quando voltaram lá no deck já era tarde demais, porque o John tinha mais uma vez saído da cidade navegando não se sabe para onde. Eles foram investigar então o histórico do celular da Colleen e também do cartão de crédito e viram que entre dezembro e fevereiro foram feitos vários saques da conta dela com valores bem altos em diferentes lugares ali, né, em diferentes cidades e caixas eletrônicos. Eles então foram em alguns desses caixas, pegaram as imagens das câmeras de segurança e conseguiram ver que não era a própria Colleen que estava fazendo aqueles saques, e sim 2 mulheres completamente diferentes dela. Eles conseguiram rastrear essas mulheres e ir atrás delas, e elas disseram que um homem tinha procurado elas e oferecido o cartão junto com a senha para elas fazerem esses vários saques e entregar o dinheiro para ela. Em troca, elas poderiam ficar com uma porcentagem desse dinheiro. Elas não sabiam dizer quem era esse homem, mas mesmo assim elas aceitaram a oferta. Eles descobriram também que em dezembro, ainda antes da Colleen desaparecer, o John tinha usado o cartão dela para pagar por um anúncio no jornal, mais uma vez procurando por um companheiro de barco, assim como tinha feito quando conheceu ela. No anúncio, ele procurava por esse companheiro como se ele já não tivesse a Colleen, mas ele se intitulou como sendo Jorge. Conversando com testemunhas vizinhos do casal, os investigadores descobriram que aquele relacionamento maravilhoso que os 2 aparentavam ter, na verdade não era tão maravilhoso assim. Os vizinhos contaram que o casal brigava bastante, que o John bebia muito e que quando ele bebia, ele era bem hostil e até abusivo com a Colleen. Ele bebia, xingava ela, maltratava, humilhava, e eles disseram que ela já estava começando a perceber, né, a cair a ficha de que o relacionamento que ela achava que era o relacionamento dos sonhos, na verdade era uma furada, e que ela já tinha até comentado que estava pensando se realmente deveria embarcar naquela longa viagem com o John. Mas como nós sabemos, ela acabou embarcando, talvez por acreditar que tudo não se passava de uma fase e que o casal conseguiria superá-la. A essa altura, o John estava sendo procurado pela suspeita no caso da Colleen e também por ter violado a sua liberdade condicional. O barco dele já estava sendo procurado em todos os mares. Ao longo dos anos, inclusive, ele foi avistado várias vezes na Jamaica, nas Ilhas Fuji, na Ásia, Itália, Tailândia e na Europa, mas ele nunca foi pego. Ele sempre teve também o cuidado de velejar por lugares onde ele não poderia ser pego e deportado de volta aos Estados Unidos. Então, mesmo que ele fosse encontrado lá, nada aconteceria a ele. Apesar de terem acontecido esses avistamentos, o John nunca mais foi encontrado, ele permanece foragido, e a Colleen também nunca foi encontrada e não se sabe o que aconteceu com ela. Mas existem algumas teorias aí. Algumas pessoas acreditam que desde o início o plano do John era encontrar uma mulher vulnerável, tirar todo o dinheiro dela e depois abandoná-la ou até mesmo matá-la. Algumas pessoas acham que ele tinha a pretensão de apenas abandoná-la depois que tirasse todo o dinheiro dela, mas que ela acabou descobrindo o plano dele ou alguma coisa deu errado e ele então resolveu matar ela, ou intencionalmente ou até mesmo acidentalmente durante uma briga. Já outras pessoas acham que não, que desde o início ele pretendia matá-la no final de tudo. Outras pessoas já acreditam que, na verdade, o John queria sim uma companheira para viver e velejar por aí com ele, mas ele acabou não conseguindo controlar o seu lado abusivo e hostil e durante uma briga pode ter matado ela acidentalmente ou intencionalmente, como eu disse antes. Eu acho complicado pensar em alguma dessas teorias, porque se desde o início ele queria só usar ela, pegar todo o dinheiro e depois abandonar ela ou até mesmo matá-la, ele poderia ter usado desde o início um nome falso, né? Assim como ele fez depois naquele outro anúncio que ele fez, onde ele dizia que o seu nome era Jorge, mas com ela não, ele disse o nome verdadeiro, se apresentou para a família, se apresentou para amigos, todo mundo sabia a cara dele e os dados realmente verídicos sobre ele.
e então seria meio que estranho ele ter todo esse plano macabro e não ter medo em esconder a verdadeira identidade. Mas por outro lado também, o fato de ele ter ajudado a convencer ela a vender todos os bens dela, depois ter ido lá, pego todo o dinheiro e ainda por cima ter veiculado aquele anúncio antes mesmo do desaparecimento dela, faz a gente acreditar que ele tinha sim essa ideia desse plano macabro, que tinha premeditado tudo e que planejava realmente, no fim das contas, abandonar ela ou tirar a vida. Mas o fato é que até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu, o caso permanece um mistério e o John Paul, que hoje já deve ter aí mais de 70 anos, permanece foragido.